Olá, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 28 de Opa, isso mesmo, 28 de outubro de 2021, os capítulos iniciais, né? Continuando ontem, na verdade, que parou em Jeremias 50, capítulo 51, versículo 53. A gente vai continuar do 51, versículo 54, até o capítulo 52, versículo 34, que é o final do livro. Então, fique conosco. Jeremias capítulo 51, versículo 54. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo, como muitas águas. Ouvir-se-á o tumulto da sua voz. Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos. Porque o Senhor, Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vices-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim, trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano quarto do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras. E dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. A queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. Capítulo 52. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, de Líbina.
Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitada de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que, nem o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. E se foram pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista. Bem assim, todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até ao dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e o servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com o que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso e as taças,
tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era 18 côvados, um cordão de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos. Era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada um era de 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. As romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta da cidade. Tomou a um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e a 7 homens dos que eram conselheiros pessoais do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e a 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. Libertado e honrado o rei Jeoaquim, versículo 31. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença. Passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até ao dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. A obediência às autoridades.
A salvação pela graça leva às boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavrar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. As recomendações particulares, as saudações finais, a bênção. Versículo 12. Quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Salmos, capítulo 100. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade. Provérbios,
capítulo 26, versículos 18 e 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Mais um, hein? Mais um. Todos os dias é correção da alma, correções de direções todos os dias. Verdadeiro renovo. Leste Leha.